Uma menina de 20 anos, virgem, depois de um trabalho é recebida pela mãe. Ela havia sido dopada, estuprada, está ensanguentada com as roupas sujas pelo próprio estuprador. Depois das denúncias e do processo, ela sofre uma humilhação de um advogado que não parece ser um ser humano, que a destrói emocionalmente. E finalmente, o réu é absolvido. Como devem agir as mulheres que são abusadas nesse país? De que maneira a justiça defende a vítima? Eu sou Gilberto Wegermann e esse é o quadro Deu B.O. Todas as semanas eu comento um assunto que está em evidência. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like se você gostar do vídeo, acione o sininho porque aí você recebe a mensagem toda vez que eu postar um novo vídeo. Se você achar que valeu a pena, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário. Numa noite de dezembro de 2018, Mariana Ferrer é recebida pela mãe com sintomas de ter sido dopada. Ela está suja de sangue, com cheiro de esperma, e a mãe então tira as roupas dela, coloca num saco plástico, dá banho na filha, coloca a filha para dormir e no dia seguinte a filha vai para uma delegacia para denunciar que foi estuprada. Apesar de ter levado as provas, as evidências que estavam nas roupas, ela passa por todo o protocolo que é bastante humilhante, muito constrangedor. Por conta de vídeos, testemunhos e depoimentos, André Aranha passa a ser visto como a principal suspeita de ter abusado sexualmente dela. Ele aparece num vídeo carregando ela dopada para um quarto e depois de alguns minutos ela aparece descendo, também trôpega, e em seguida aparece o acusado. Quase 2 anos depois, esse caso vai a julgamento. O julgamento é de uma violência emocional indescritível. O advogado, ele age como um monstro. Ele acusa, ele ataca, ele humilha. O juiz não faz nada em defesa da mulher que está sendo humilhada ali. Mesmo se tudo fosse mentira, o que foi feito ali é imoral, é indecente. Na frente de um juiz, um advogado. A OAB não se manifesta nesse caso. Parece que ninguém vê a violência que alguns advogados fazem. O que me choca não é só o fato de que, diante de tantas evidências do sêmen, de tantas coisas que estavam presentes e eram claramente vistas por todas as pessoas, é que o Ministério Público de Santa Catarina, que oferece a denúncia contra o acusado, seguindo a linha de investigação da polícia, surpreendentemente retira as acusações e diz que não tem provas. Mas até eu, que sou leigo, estou chocado com as evidências. É muito difícil pensar diferente. Mas não é só isso. A exposição dessa menina, ela foi simplesmente ridicularizada como se fosse uma prostituta. E uma prostituta não pode ser ridicularizada como ela foi. Só que ela era uma menina virgem. O teste de corpo de delito constatou o rompimento do ímen. Eu fico me perguntando como que um juiz desse votaria se fosse a sua filha, como é que um advogado desse agiria se fosse a filha dele, mas ele diz, graças a Deus eu não tenho uma filha como você. Gente, nós estamos o tempo todo vendo campanhas para que mulheres que são abusadas ou estupradas denunciem. Mas a impressão que dá quando a gente vê uma cena dessas é que só vale a pena denunciar se o acusado é pobre e não tem recursos. Mas se for rico, inteligente, influente, bem relacionado, é melhor ficar quieta, porque senão vai ter consequências tão graves quanto o estupro. Eu não sei como isso vai ficar. Eu espero que essa família vá adiante e vá para a segunda instância, mas independentemente do nível de culpa desse homem, ele tinha 40 anos pelo menos. Ele não sabe que ele não deve ter relações sexuais com uma menina virgem de 20 anos
que está dopada, caso ele não tivesse dopado ela, caso tenha sido tudo uma coincidência, é no mínimo uma falha de caráter absurda. Mas eu não estou aqui para dizer o que ele fez ou não fez, eu estou aqui para dizer que hoje em dia aquilo que as pessoas estão fazendo umas com as outras é imoral. Essa menina Mariana é um ser humano, é um ser humano que não deveria ser exposto como foi, é um ser humano que tem que ser protegido. Era uma menina virgem que foi dopada de alguma maneira e sem capacidade de se decidir, sem discernimento, ela perde a virgindade com um homem bem mais velho que ela. No mínimo, tem alguma coisa errada demais nessa relação. Como que eu posso fechar uma equação e achar que está tudo bem se não foi estupro, se ela não teve a roupa arrancada contra a vontade, se ele não a estuprou contra a vontade? Isso justifica? Isso dá direito a um advogado agir como um animal contra uma menina? Todos têm direito de defesa. E o André tem direito à defesa também. É a lei brasileira. Mas entenda que os seres humanos estão sendo relegados a uma posição absurda. Estão sendo tratados de um modo como se seres humanos fossem objetos. Seres humanos não são coisas, não são instrumentos de prazer. Nós precisamos ser mais firmes, não só contra o estupro, mas contra toda forma de abuso. Uma menina de 20 anos não deveria carregar isso na vida. Nós vemos no Brasil números assustadores de estupro infantil. Crianças estão sendo estupradas. Algumas semanas atrás eu falei daquela menina que foi estuprada e engravidou com 10 anos de idade. Onde nós vamos parar? Se eu e você, como pessoas, como seres humanos, não tomarmos posição, não cuidarmos das vítimas, não protegermos as nossas famílias, nós vamos ser culpados e coniventes com a degradação humana. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O abuso de quem tem poder sobre quem não tem não é de hoje. A exploração de quem pode mais sobre quem é indefeso não é de hoje. Mas o salmista faz uma oração, ele diz que eu seja a voz que defende o oprimido, que defende o órfão e a viúva, que se levanta para defender o fraco do forte opressor. Eu e você precisamos usar todos os recursos que nós temos, não para condenar, não para julgar. Nós não temos direito de dizer quem fez, quem não fez. Quem faz isso é a justiça. Agora, não podemos nos silenciar diante de situações intoleráveis, inaceitáveis. Jesus defendeu os oprimidos. Jesus expulsou os mercadores do templo porque exploravam as pessoas que vinham de longe. Jesus tomou posição diante de pessoas que usavam a religião para oprimir pessoas. Abusar de pessoas e abusar sexualmente é algo absolutamente intolerável diante de Deus e diante de todas as pessoas de bem. Se uma pessoa tem relações sexuais com uma menina de 20 anos ou com uma menina 20 anos mais nova do que ele, e essa pessoa está numa condição de drogadição, ou ela recebeu medicamentos para que ela não tivesse condições, ou até se bebeu por querer mais do que devia, e a pessoa vê que ela não tem condições, se for uma pessoa de bem, não vai ir em frente com um negócio desses. Eu não estou nem falando que se for um cristão que segue a Bíblia, eu estou dizendo que é uma pessoa decente. Aparentemente, essa menina nem bebido tinha. O voucher mostra que ela tomou uma bebida e que ela consumiu um alimento e nada mais. Bebeu uma água, um dia, enfim. Como é que se explica? Como é que se explica um advogado atacar alguém que já passou pelo que essa menina passou e tratá-la da maneira como ele tratou? Ele deveria ter vergonha de olhar no espelho, de olhar para o rosto da esposa, de olhar para os seus filhos, de sair na rua, porque o que fez é tão imoral quanto tudo que a menina sofreu. Eu decidi que tudo que eu puder fazer em prol dos mais fracos, dos oprimidos, eu farei.
E eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa ser advogado. Você não precisa ser juiz. Você não precisa ser médico e nem precisa ter muito dinheiro. Você precisa olhar para as pessoas, estender a mão àqueles que precisam de você. Se você vê alguém, se você sabe da história de alguém que está sendo abusado, que passou por alguma coisa perto de você, denuncie, ofereça apoio, ajude essa pessoa. Se você tem acesso a informações, use as informações para a proteção dos vulneráveis. Deus se levanta contra aqueles que abusam dos mais fracos. Mas Deus nos dá a oportunidade para sermos instrumento de justiça. Nós oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a Bíblia diz que esse mundo que jaz no maligno vai viver coisas assim mesmo. Mas eu e você precisamos ser diferentes e fazer a diferença no meio daqueles que estão oprimidos e que não tem ninguém que os defenda.